Olá, gente, tudo bom? Voltando aqui, sem mais delongas, vou mostrar pra vocês que já tá aí na capa, vocês já sabem, né? Gente, olha só. A capa desse livro não é fascinante? Olha só o nome. Mulheres, Liberdade, Calvino. Eu falei pra vocês nesse vídeo que eu vou deixar aí a tela pra vocês, né? No nosso bate-papo. Primeiro bate-papo do ano e espero trazer mais alguns, tá, gente? Porque eu gostei de gravar. Eu acho que é legal ver, é meio descontraído, né? Eu trago alguns vídeos também legais pra gente reagir, os reacts aí. Acho que vou trazer mais vídeos parecidos. Mas enfim, eu falei pra vocês nesse vídeo aí que eu estava lendo esse livro, já terminei de ler, já tô lendo outro aqui, já tô na metade já. Mas voltando aqui, gente, a nossa resenha por esse livro que pelo nome já é fascinante. Então, antes de eu começar a falar dos pontos positivos desse livro aqui, vou trazer alguns... Peraí que o cachorro tá latindo. Então, gente, o ponto negativo é que... Vou deixar o vídeo pra vocês aí que eu gravei lá pro TikTok, gente, que até eu levei uma correção do meu marido, né? Porque eu tinha lido o livro, apenas não cheguei nem no primeiro capítulo. E aí, eu já estava falando que eu achei o livro feminista. Eu vou deixar o vídeo aí pra vocês e depois a gente volta aqui. Que Calvino gera polêmica desde a era dinossáurica, todos nós sabemos. Mas você sabia que ele foi o reformador que mais deu oportunidade para as mulheres na época da Reforma Protestante? Sim, aquele lá que as pessoas dizem que inventou o determinismo ou a eleição. Aqui 2 dicas de livros para vocês que conta a história do papel das mulheres na época da Reforma Protestante. Esse aqui, eu não li muito ele, achei um pouco feminista, eu confesso. Sabia também que ele foi o reformador que mais deu oportunidade para as mulheres na época da Reforma Protestante? Sim, foi ele. Tenho aqui 2 dicas de livros para vocês. Esse aqui eu comecei a ler agora. Confesso que não curti tanto assim, algumas informações até achei um pouco feminista da escritora, né? Então eu não tinha lido nem o primeiro capítulo ainda, gente, já achei ele feminista. Então esse é um ponto que eu quero deixar pra vocês, que é o quê? Se você conseguir achar esse livro pra comprar, que eu acho que é mais difícil, porque ele não foi refabricado, não foi relançado, eu não sei como é que fala sobre livros, mas ele não foi reescrito, né? Ele é uma tradução, né? Foi feito por uma americana e eu comprei ele no sebo, não tem pra vender assim, novo, né? E aí, então, caso você encontre pra comprar e você queira ler, eu sugiro que você lê até o final, tá? Porque realmente, logo no comecinho, dá a entender algumas coisas um pouco feministas, um pouco a la Ed René, sabe? De questão de contexto histórico, porque a história era diferente, contexto histórico e tal. E você tá aqui um tempo no meu canal, você sabe que eu sou completamente contra você ler a Bíblia a partir de um ponto histórico. Quando a gente tá lendo um livro de história, até faz sentido, né? Mas a gente tá falando da Bíblia, que é a palavra de Deus, que é eterna, que é imutável. Enfim, gente, já falei bastante sobre Ed René, que tem alguns shorts aqui também que eu falo um pouco sobre ele. Quando se fala de ler a Bíblia sobre um contexto histórico, cultural, eu já fico meio assim, né? Mas é interessante você ler o livro inteiro. No livro inteiro, quando você chegar assim no meio pro final, a coisa começa a ficar boa. E aí esse é o ponto que eu vou chegar com vocês, e é nesse ponto que eu quero estar na parte boa do livro. Então, Mulheres, Liberdade, Calvino é um livro sobre um pastor, podemos dizer até que ele era um pastor renascentista, porque Calvino não teve contato com a Igreja Católica como os outros reformadores, né? Uma grande maioria deles eram monges antes de virarem protestantes, né? A gente tem o próprio Lutero, né? A gente falou sobre Catarina Zell na nossa série sobre reformadoras. Catarina Zell era esposa de um ex-padre, né, que depois acaba se casando e por isso é excomungado da igreja. Enfim, eu sugiro que você veja lá o vídeo, a Esposas do Pastores, parte 2. Ali eu falo sobre Delete, que é a esposa do próprio Calvino, e sobre Catarina Zell, que também era uma contemporânea aqui de Calvino, né. Então, Calvino estava mais na linha da filosofia, né? Então, na época da Reforma, né, século XV, XVI, estava ali surgindo também o movimento renascentista e humanista. Então, ao mesmo tempo que estavam surgindo pastores protestantes, estavam também surgindo filósofos. E Calvino teve que lidar com esses 2 vertentes, né? O catolicismo ali imperando, né, com as suas heresias, que a gente sabe, a gente já estudou sobre, né? E por outro lado, os filósofos,
né, os renascentistas e tudo mais. E ele teve que lidar com essas duas questões. Então aqui é uma história de um pastor tendo que lidar com questões. Aqui sim a gente pode entrar na questão contexto histórico, porque de fato é um livro de história, né? Contexto histórico do seu momento, ali do contexto em que Calvino estava inserido, quando ali já estava instaurada a reforma protestante, porém ainda não se tinha muito bem estabelecido como funcionaria a igreja. E esse é um dos pontos que esse livro traz. Porque, e agora? Então nós não somos católicos, mas então como é que é uma igreja? Como é que funciona uma igreja? Como é que é uma igreja protestante? Tá, então os líderes não são padres, não são papas, não são bispos, então eles são... Como é que é ser um líder, então, de acordo com a palavra de Deus? Como é que é ser um pastor, enfim. Então essas são as questões que Calvino tinha que tratar, já que Calvino foi meio que o apóstolo Paulo ali do século XVI, né? Porque ele teve que organizar a igreja, enquanto Lutero, né, provocou ali a divisão com a igreja católica e a protestante, né? Sem querer, a gente conhece a história que Lutero queria apenas reformar a igreja católica, ele não queria se separar da igreja, não foi possível, precisou ter a divisão. Mas é agora, como fazer, como ser igreja, como é a igreja na perspectiva protestante. Então essa história aqui, nesse livro aqui, traz isso, né, a perspectiva de um pastor tendo que lidar com essas questões desse momento, desse contexto, né. Eu separei algumas páginas pra gente estar lendo junto. Eu gosto de ler com vocês, gente, até porque para não ficar nas minhas próprias palavras, né. Eu coloquei um vídeo no TikTok, acho que foi anteontem, eu falando um pouco sobre esse livro aqui, né. Acho que eu pretendo fazer um bate-papo explicando um pouquinho sobre, né, porque esse livro aqui eu não pretendo fazer resenha dele porque ele é grosso, ele é grande e tem muita informação aqui, então eu pretendo fazer vários vídeos contando, usando esse livro como base, né. E aí eu aprendi algumas coisas sobre a igreja metodista, né, que eu falei pra vocês que eu tinha algumas questões ainda a se tratar sobre. Aqui falo também sobre os avivamentos do século 17, 18, 18, 19 e início do século 20. Então tem bastante informação aqui. E aí eu fiz um vídeo lá pro TikTok e alguém comentou que o que eu tinha falado era mera especulação. Então eu gosto de trazer aqui páginas dos livros e ler com vocês, para vocês também terem a conclusão de vocês de que não é uma ideia da minha cabeça, né? Realmente isso faz parte da história, isso é um contexto, nesse sentido é um contexto histórico, cultural, e que foi o que aconteceu na história, é um fato. Então não é uma coisa que eu inventei da minha cabeça, é um fato. Então eu gosto de ler com vocês para que vocês também tirem as suas conclusões, tirem as suas dúvidas, né? Claro que eu tenho a minha fé já formada, né, na minha cabeça, né? A não ser que o Espírito Santo me convença ao contrário. Então às vezes eu sempre vou meio que pender pelo que eu creio, né? Mas eu leio para vocês também terem a conclusão de vocês, tirar a dúvida de vocês e apresento. Ó, a história foi assim, o que aconteceu foi dessa forma, e aí vocês tirem as conclusões de vocês, tá? Então, o que eu gostaria de começar aqui para vocês é trazer o contexto em que Calvino estava inserido, porque o tema, né, Mulheres e Liberdade de Calvino, mulheres porque a gente sabe ali, né, que a gente ouve, inclusive, algumas pessoas falar, né, que Calvino, os calvinistas não permitem que as mulheres falem na igreja e tal, mas assim, gente, está na Bíblia, né? Eu tenho uma série de vídeos, os primeiros vídeos que eu gravei aqui para esse canal, né, que é falando de 1 Timóteo, capítulo 2, que mostra ali a organização da igreja, né, como que o apóstolo Paulo, não foi Calvino, o apóstolo Paulo fala sobre o que é a igreja, enfim. Então, esse sugiro que vocês vão, eu não vou entrar muito na questão, os vídeos são antigos, mas tem bastante informação lá, talvez eu regrave, refaça, mas não é esse o foco. Enfim, então Calvino tinha que organizar a igreja, ele tinha que estabelecer a igreja, ele tinha que, agora é assim que funciona a igreja, né? E acontece que as mulheres, se você viu meus vídeos sobre as reformadoras, né, que foi ali resenha no livro da Ruth, as mulheres foram muito importantes para o ministério dos pastores, não só de Calvino, mas de todos os pastores protestantes ali. As rainhas, principalmente, né, acolheram os pastores quando eles estavam sendo perseguidos. Nós tivemos evangelistas, nós tivemos mulheres que outrora, né, se fosse na época da Igreja Católica, não teria nenhum direito de voz, nenhum direito de fala. E eu gostaria de deixar bem claro aqui que não é movimento feminista, eu não sou feminista, eu sou completamente contra
liderança eclesiástica, porque eu acho que isso vem de uma vertente feminista, mas tem muitas coisas que nós mulheres podemos fazer que não só pode ser útil para o reino de Deus, como nós devemos fazer para contribuir para o reino de Deus, né? Tem também uma série que eu faço aqui sobre submissão bíblica, onde eu falo um pouco sobre nosso papel na igreja, na sociedade, enfim. E se nós entendemos para o que nós fomos criadas, né? Ao invés de nós queremos competir com os homens, que é isso que o movimento feminista propõe, nós iremos trabalhar ali em auxílio, porque é para isso que nós somos criadas, né? Deus nos criou para ser auxiliadoras idôneas, não só dos nossos maridos, mas da nossa igreja, da nossa sociedade. Nós auxiliamos, né? Para que as coisas contribuam para a glória de Deus, né? Nós temos percepções e jeitos diferentes dos homens, porque Deus nos fez assim, Deus quis que nós fôssemos assim, e por um propósito. Então, a gente vê muitas mulheres na vida de Calvino, não só na vida de Calvino, mas na vida de muitos pastores, que foram muito importantes e que sem elas não sabemos o que teria acontecido, porque, por exemplo, Calvino foi perseguido, né, por ali na França, né, junto com outros pastores. Quem acolheu ele impediu, né, protegeu ele da perseguição, né, Calvino e outros pastores também, foram as rainhas, né? Então, o que teria sido desses pastores se não fossem as rainhas para protegê-los, né? As mulheres tiveram um destaque que até então pela Igreja Católica não era possível. E para você saber um pouquinho mais sobre essa história, sobre a perseguição, né, que a Igreja Católica tinha contra as mulheres, sugiro que você veja o vídeo dos Caças Bruxas, onde eu conto ali a situação da era medieval, de onde que surgiu essa ideia de caçar bruxas e qual que era a base deles, né, para isso, né, porque só o fato de haver mulheres na era medieval já era considerado bruxaria, né? Então veja esse vídeo aí que eu explico um pouco melhor também no contexto cultural, um pouco antes de acontecer a Reforma Protestante, né? Então esse era o contexto histórico de Calvino, né? Então vamos ver aqui página 43 e 44, aqui, começando na página 43, aqui na partezinha de baixo, diz assim: Calvino está pregando sobre o clamor de João Batista a respeito de Deus, que pode levantar filhos de Abraão até mesmo das pedras. Lucas capítulo 3, verso 8. Da ordem natural para a ordem espiritual da igreja. Calvino sustenta que os papistas estão certos em proclamar que Jesus prometeu jamais abandonar sua igreja, mas que estão errados ao assumirem que Deus necessita deles para ser igreja. Então aqui ele já está estabelecendo como é uma igreja, o que é uma igreja, e uma igreja no ponto de vista protestante. Descendemos dos apóstolos por sucessão contínua, de sorte que é necessário que Deus se declare aqui e viva em nosso meio, e se ele nos repudiasse, seria mutável. Quando os papistas desejam confinar a igreja ao seu covil de ladrões, a si mesmos se ofendem. João diz que Deus trabalhará e manterá a sua igreja, mas de modo algum de acordo com os desejos de seres humanos e de acordo com as suas imaginações, mas pelo seu alto e insondável poder. Ao manter a igreja, Deus não está sujeito à ordem natural, mas opera aí de maneira extraordinária. Então, o que os católicos defendiam aqui e defendem até hoje é que a igreja salva. É que se você não estiver na igreja, especificamente a igreja católica, você não pode ir para o céu, porque é a igreja que é o caminho para o céu. Então, os papas, por exemplo, eles são sucessores dos apóstolos, sucessores da história. Mas, enfim, eles acreditam que eles são os sucessores dos apóstolos, né? E que, por isso, a verdadeira igreja é a igreja católica. Então, fora da igreja católica não há salvação. Enfim. E aí Calvino começa a explicar aqui o que é igreja, então, do ponto de vista protestante e do ponto de vista bíblico. Igreja é uma obra de Deus, pelo Espírito Santo, onde Cristo é o cabeça, não é o pastor, não é o bispo, não é Cristo que é o cabeça. Todos nós somos membros desse corpo, né, onde Cristo é o cabeça. Então, pastores, evangelistas, a tiazinha que limpa ali o chão da igreja, o porteiro, todos nós somos membros, todos nós fazemos parte de um corpo. Esse corpo é feito por pessoas, por isso a igreja tem muito mais a ver com pedras vivas, né, como disse ali Pedro, né,
do que um muro feito de pedras, né? Um templo feito por mãos humanas, né? Como a gente vê, né, em algumas passagens. Então, igreja é feita de pessoas, é uma obra de Deus pelo Espírito, onde Cristo é o cabeça, Cristo morreu pelos seus, né? Então, essa é a ideia de igreja, já pra gente acabar com aquela ideia de que igreja é um lugar né, físico, onde se você não estiver ali, você não é salvo. Não é isso que nós cremos. Pela estrutura de um domingo à noite, mas as pessoas que estão lá, aquelas pessoas que estão lá, que você vai ter comunhão, que você vai compartilhar a sua vida, né, vai aconselhar e ser aconselhado, exortar e ser exortado, é isso que é igreja, né? E é isso que Calvino estava tentando tratar aqui nesse momento, nesse contexto, tá? Nós não somos católicos, mas e agora? Como é que a gente vai fazer? E interessante que aqui eles estavam sobre as mesmas perspectivas de Atos, que é o que? A perseguição. Era um povo que estava sendo perseguido, assim como a igreja de Atos. E mesmo assim, eles tinham que aprender a viver em comunhão, em comunidade. Isso é muito interessante porque se caso você não quer viver em comunhão, não quer viver em comunidade, pare e pense, essas pessoas eram perseguidas. Se eles fossem encontrados juntos, comungando da mesma fé, cultuando a Deus juntos, eles poderiam ser acusados de heresia. E ele estava aqui falando, ó, igreja é uma comunidade de pessoas, é um conjunto de pessoas. Então, se sob perseguição a igreja era obrigada a estar reunida, a estar junta, por que você, meu irmão, minha irmã, não vai para a igreja, não vai congregar? Não existe desigrejado, não é mesmo? Outra questão também, que é o tema do livro, é liberdade. Uma coisa muito interessante, porque as pessoas falam que Calvino inventou a predestinação, que não há livre-arbítrio, que não sei o que, foi Calvino que inventou, né, gente? É o que as pessoas dizem, né? Na verdade, existem algumas vertentes, né, teológicas, né? Isso vai depender muito do que você crê, mas um fato é que existem vários diversos textos que falam que Deus elegeu, que Deus predestinou, que Deus escolheu, enfim, cada um ali com seu ponto de vista vai explicar, né, que eleger não é exatamente isso, que escolher não é exatamente isso, mas a questão é que não foi Calvino que inventou, que está lá na Bíblia, né, e você vai tentar estudar para ver qual a melhor forma de interpretar esse texto, mas não podemos negar que esses textos estão na Bíblia, né? Mas é interessante que aqui está falando de liberdade, então como assim, né? Ele que falou de contra o livre-arbítrio, falar de liberdade, né? E a liberdade que aqui o livro nos propõe é a liberdade que Gálatas, por exemplo, nos propõe. Eu vou ler com vocês aqui a página 18 do livro. E esse é o ponto importante para a gente chegar então na parte feminina, na parte das mulheres, que é o tema do livro, Mulheres, Liberdade, Calvino. Então vamos ver que a parte da liberdade, o pensamento calvinista sobre liberdade, né, para a gente chegar no ponto de mulheres. Mas e qual seria a função da mulher na igreja, né? Vamos ver aqui, página 18 e 19, eu marquei aqui para falar com vocês. Ó, vou mostrar para vocês aqui a página. Quando a consciência está interessada em permanecer perante o julgamento de Deus, não são as exigências da lei que importam. Antes, só Cristo, que ultrapassa toda a perfeição da lei, deve ser estabelecido como justiça. Este aspecto da liberdade relaciona-se com o ensino do reformado clássico da salvação só pela graça. A liberdade foi dada para tornar os cristãos mais prontos para todos os deveres do amor. Qual é a fonte de Calvino para descrever dessa maneira a liberdade cristã? Em primeiro lugar, Calvino depende de Paulo, especialmente em Gálatas, depois de Lutero, em seu tratado A Liberdade de um Cristão, The Freedom of Christian, uma coisa assim, livro de Lutero, né? Lutero realça o discernimento básico de Cristo oferece satisfação por toda a lei. Então, o cristão livre e alegremente se oferece com gratidão para servir ao próximo. Então, essa liberdade aqui, que é a ideia reformada, né, que a gente pode dizer, porque não foi só Calvino que falou sobre isso, a gente vê que começou com Lutero, né? Na verdade, começou com os pais da igreja, mas enfim, vamos começar aqui com Lutero, né? Vamos fingir que foi com Lutero. Tem um livro mais famoso, eu acho que meu marido tem aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, gente.
é esse livro aqui, ó, Nascido Escravo, de Martinho Lutero. Diz a lenda, né, que Lutero falou que se fosse queimado todos os livros dele, ele queria que deixassem só 2, que um é de infantil, de musiquinhas infantis, alguma coisa assim, e o outro é esse aqui, que é aquela refutação a Erasmo, né, Erasmo de Roterdã, onde ele é pelágio, semi-pelagiano, né, falando sobre a questão do livre-arbítrio, e Lutero falou, não, nós somos escravos, nós somos escravos do pecado, e se Deus não nos libertar, nós continuaremos sendo escravos, né, então, dica de leitura aí pra vocês, que a liberdade que Cristo nos dá não é a liberdade pra gente fazer tudo que a gente quer, né, porque isso não é liberdade, né, isso é libertinagem, né, porque a nossa liberdade sempre vai afetar o outro, né? Então, se a gente quer fazer tudo que a gente quer, aquilo que a gente tem vontade, o nosso coração é mal, né? Então, a gente sempre vai aprender pro mal, e às vezes aquilo que a gente quer pode prejudicar o próximo, pode prejudicar o outro, né? E o limite que a gente tem é o limite do amor. Tudo que a gente faz é por amor ao próximo, por amor a Deus em primeiro lugar e por amor ao próximo. Então, se nós somos livres do pecado, se Cristo nos libertou, né? Como diz Efésios capítulo 2, né, nós antes andávamos segundo o curso do mundo, segundo a potestade do ar, mas o Senhor, sendo rico em misericórdia e tal, nos libertou, nos salvou, nos ressuscitou. Então nós somos livres não para fazermos o que queremos, mas somos livres para obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus, para amar o próximo, coisa que antes nós não poderíamos, né? Então essa liberdade, né, quando por exemplo a Bíblia fala, né, onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade, né? Um pouco antes de eu me converter, quando eu era adolescente, né? Eu li esse texto e eu achava que onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade para você fazer o que você quiser, né? Você roda no culto, você pula, você... Não é isso. Onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade do pecado. Você é livre do pecado. Você agora pode viver novidade de vida para Deus. Você pode viver agora para a glória de Deus. Essa é a liberdade que Cristo nos propõe. Então, tendo isso em mente, que a nossa liberdade é sobre a glória de Deus, sobre viver para Deus, sobre obedecer a Deus. Aí vem o outro ponto do livro, que é o quê? Mulheres.